Fala pessoal da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, trazendo mais um convidado essa noite, né, nesse episódio, professor Ricardo Nakayama, da Sotai. Mas antes dele falar sobre a Sotai, o trabalho dele, a trajetória, vamos aqueles recadinhos de praxe para você que está chegando agora. Inscreva-se no canal, isso ajuda a gente pra caramba, para o YouTube saber que a gente tem a relevância na comunidade. Deixe o seu joinha e compartilhe com aquele amigo de treino que sabe que vai gostar do papo, sabe, tem curiosidade para saber como é que foi a trajetória do professor Nakayama, o professor Ricardo Nakayama, perdão, e saber como é que se desenvolve a Sotai, do que se trata, né? Professor, muito obrigado pelo aceite do nosso convite aqui para a entrevista. Já começo perguntando como é que foi a sua trajetória. Gostaria que você nos falasse como é que o senhor começou nas artes marciais? Sei que o senhor passou por diversos sistemas, diversas organizações, diversas lutas, mas tudo tem um início. O senhor iniciou por onde? Por favor. Eu iniciei através do meu pai, que ele era faixa preta de karatê e de judô. Ele veio diretamente do Japão e foi uma coisa meio engraçada, porque quando ele casou com minha mãe, ele avisou ela: ó, se não tiver filho homem, eu separo. Ou seja, é uma coisa meio de tradição. Ele queria que tivesse um filho homem para passar o conhecimento, tivesse uma continuidade, entendeu? Então, a minha primeira arte marcial basicamente foi o karatê, através do meu pai. Eu tinha 4 anos na época, ele me levou no tatame e já mandou eu fazer os movimentos de soco, chute e a flexão de braço, abdominal. E como toda criança, levava na brincadeira. Queria imitar aquilo que o pai fazia. E eu levei na brincadeira basicamente dos meus 4 a 8 anos. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui numa praça que tinha perto da minha residência, né, do meu prédio, e eu estava brincando num brinquedo e 4 moleques chegaram e que eles deram me tirar daquele brinquedo. Aí, como eu sabia karatê, eu bati nos 4. Aí eu falei, karatê é legal. E aí eu comecei a levar a sério. Então, a partir dos 8 anos, eu realmente comecei a ver que aquilo era um caminho para mim. E daquela brincadeira, aquela coisa assim, sem muito compromisso, eu começava a treinar, tipo, logo de manhã cedo, ficava 4 horas por dia treinando todos os dias, karatê. E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, por aí, eu passei lá no Bom Retiro, numa academia, que tinha um menininho, mais ou menos da minha idade, e ele estava chutando. Mas o chute dele era muito forte. Aí eu resolvi entrar para ver que tipo de arte marcial era aquela que desenvolvia tanto o chute. E nessa época eu comecei a treinar o Hapkido. Perto da minha casa, também havia uma academia de Kung Fu do mestre Chiang Kai-wei, do Shaolin do Norte. E como era perto de casa, eu gostava de arte marcial. Um belo dia eu passei em frente e a academia não estava aberta, mas tinha um aluno do mestre Chan naquela época. E a gente conversando, tal, ele me desafiou. E eu, com o meu karatê, fui lá, lutei com ele, ganhei dele. Mas, de qualquer maneira, ele me convidou para assistir um treino. Aí eu comecei a treinar com o mestre Chan nessa época, né? E foi uma experiência bem interessante dentro do meu caminho, da minha trajetória nas artes marciais. Posteriormente, eu comecei a treinar full contact kickbox por causa daqueles filmes do Van Damme. Começou a passar aquele filme lá, Kickbox. Na Rede Record passava lutas do Batarelli, na Bandeirantes passava lutas de contato com o Zorello. E as academias queriam que treinasse, né? Queriam professores que dessem aula de kickbox. E nessa época eu comecei a dar aula de kickbox por causa disso, né? Eu me formei faixa preta, terceiro dan com o Batarelli, e comecei a ensinar o full contact kickbox nas academias. Eu ensinava o karatê na sede do nosso estilo. Ficava lá na rua Tabatinguera, próxima à Praça da Sé, né? Era a sede do estilo Goju-Ryu aqui para a América Latina. E eu comecei a ensinar karatê desde os meus 15 anos, porque como eu comecei a treinar muito cedo, eu peguei e acabei tendo um nível bem alto, mesmo sendo muito jovem. Então, dos meus 15 até meus 20 e tantos anos, eu comecei a dar aula dentro da nossa sede lá para a América Latina. E dentro disso também eu comecei a treinar Aikido,
contato total português. Olha, eu passei mais ou menos por umas 30 artes marciais. Até que eu encontrei o Cário, o filipino. E eu me formei também em faixa preta, tanto de Modern Arnis quanto de FCS Cário. Que, na verdade, a gente não fala faixa preta, né? Dentro do FCS a gente tem níveis. E dentro desses níveis, o nível mais alto aqui é o nível 5. Então, somente eu e o Bruno Gabriel somos nível 5 aqui para o Brasil, né? E peguei várias faixas pretas. No total, eu acho que eu tenho 9 faixas pretas que eu acabei pegando ao longo desses meus 50 e tantos anos de arte marcial que eu tenho nas costas. Bom, agora, professor, eu queria que você me falasse mais sobre a Sotai. Do que se trata exatamente? É um método? É uma escola? E como é que surgiu, né, essa ideia de um método diferente, né? Uma coisa que eu acredito que o senhor sentiu que estava faltando alguma coisa e quis, diante da sua experiência, complementar e trazer aquilo para o cenário marcial. Por favor. Tá. A SOTAI significa SO de sobrevivência, T de treinamento, A de aplicação e de inteligência, tá? Qual que é o grande diferencial? Não é uma arte marcial, é um método de treinamento que eu desenvolvi através da minha experiência nas artes marciais, de uma maneira geral. Só que o grande problema é que a arte marcial eu via muito como uma coisa muito tradicional, uma coisa que não era voltado para a defesa pessoal, tá? Para proteção de uma pessoa comum dentro do cenário de uma violência urbana, que a cada dia fica pior. O que a gente trabalha dentro da SOTAI? Basicamente, a gente tem uma visão que a pessoa deve ser o mais completa possível. Ela deve treinar bem tanto a parte psicológica, a parte mental, na hora que ele faz o enfrentamento de uma situação de violência, quanto a parte procedimental, como é que ele deve evitar a violência, como ele deve conhecer o marginal, a maneira como ele atua, quais são as medidas preventivas que ele deve adotar no seu dia a dia, para que ele não seja escolhido como uma possível vítima para a violência. Então, para isso, a gente faz alguns procedimentos, a gente muda algumas regras de conduta que a pessoa tem que seguir para que ela não seja um alvo tão fácil. Então, essa parte procedimental. E tem a parte também atitudinal, que mais importante do que a técnica é a atitude na hora que você emprega a técnica. Muitas vezes, num curso, por exemplo, você ensina, de repente, uma determinada técnica, só que aquela pessoa ela tem uma série de problemas, uma série de limitações que ela tem que vencer. E se ela não tiver a atitude correta na hora que ela vai aplicar a técnica, ela realmente não pensar no espírito de sobrevivência, em desenvolver esse instinto de sobrevivência, ele não vai conseguir sair vivo dentro de um enfrentamento, tá? Então, vamos lá. Eu estou num curso de defesa pessoal para mulheres e falo que se ela tiver uma pessoa agarrando ela tem que, em primeiro lugar, vencer o medo que ela tem de ser machucada, e ela também tem que vencer o medo de ser machucada, entendeu? De machucar uma pessoa, tá? O que eu quero dizer com isso? Que numa situação de violência é muito comum, naquele primeiro momento, o marginal ele não fazer somente uma imobilização física, não é apontar a arma e mandar a pessoa ficar congelada. Ela, muitas vezes, no marginal, ele dá uma primeira pancada, dá uma coronhada na cabeça, ele dá um soco na mulher, por exemplo, para que ela fique imobilizada, principalmente psicologicamente, para que ela não ofereça uma reação naquele momento, tá? Então, quando eu falo de mudar também uma atitude, o que ela faz? Ela tem que saber que ela pode ser vítima dessa violência e ela não deve ficar paralisada frente a esse momento de tensão, tá? Só que ela também vai ter que estudar o melhor momento para aplicar, de repente, uma técnica para se defender. Se ela aplicar logo no início da abordagem, é muito mais fácil o marginal escalar na violência, porque é aquele momento que ele espera que a vítima faça uma reação. Então, ela vai ter que analisar o melhor momento também para fazer a reação. E quando ela tiver que reagir, por exemplo, eu vou ensinar, de repente, ela a atacar um órgão sensorial.
ela vai enfiar o dedo no fundo do globo ocular e vai literalmente arrancar os olhos da pessoa. Se você falar isso para uma pessoa que ela não está ainda preparada mentalmente, ela vai falar: nossa, mas que coisa violenta, eu nunca farei isso numa situação real. Então você tem que fazer também um processo de dessensibilização, para que a pessoa perca aquele medo de machucar uma outra pessoa. Porque através da educação que a pessoa recebe, por causa até de uma questão cultural, de muitas vezes a mulher ter aquela coisa de ser submissa ao homem, você tem que vencer todas essas restrições, tá? Então ela tem que mudar aquela atitude, ela tem que fazer aquilo que é necessário, porque se ela simplesmente conhecer a técnica, faz esse movimento no olho, se ela não mudar a atitude dela perante a violência, ela não vai conseguir aplicar, entendeu? É basicamente isso que a gente trabalha na Softai. Ela ter o conhecimento de como a violência funciona, quais são os meios para evitar ser vítima da violência, e se ela tiver que passar por uma situação em que ela tem que reagir, ela reage da maneira mais assertiva possível. Entendi. Mas o senhor atende também tanto o público civil, né? Aquela pessoa que está tentando, que querendo aprender a se defender, como também órgãos de segurança, não é isso? Pelo que eu estava lendo, a SOTAI hoje também atende a órgãos de segurança, setor de segurança pública, privada, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, da Tá, abrangência da SOTAI. a gente dá muitos treinamentos para órgãos governamentais aqui no Brasil, tá? Então, alguns dos nossos clientes, não só o ano passado, a gente pegou e treinou vários tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, demos aula para a Polícia Militar, demos aula para o Exército. Esse ano já está previsto dar um treinamento para o pessoal aqui da Polícia Civil de São Paulo. E é uma coisa assim comum, porque, infelizmente, por causa da violência, esses órgãos precisam constantemente fazer uma reciclagem, uma atualização de conhecimentos, e a gente procura dar esse tipo de treinamento, essa qualificação para aquela pessoa. Porque, quando a gente fala em segurança, existem 3 pilares. O primeiro pilar é a capacitação, é o pilar mais importante. Não importa o recurso que a pessoa tenha, se ela não tiver uma capacitação para utilizar aquele recurso. Não adianta nada o policial ter uma tonfa na cintura se ele vai utilizar isso somente como cacetete, para bater na pessoa, e não fazer uma técnica de controle, uma chave de braço, uma imobilização, visando utilizar o uso diferenciado da força. Ou seja, o nível de força que a pessoa tem que utilizar tem que ser proporcional ao nível que a ameaça representa. Tá? É isso que a gente trabalha dentro do uso diferenciado da força. E, basicamente, o que acontece? Como eles têm a necessidade de capacitação, não são muitas empresas que têm o nosso expertise. E a gente procura fazer trabalhos individualizados, ou seja, para cada órgão que nos procura, a gente procura ver qual que é a necessidade, quais as expectativas e como a gente pode atender de uma maneira diferenciada, individualizada, aquela necessidade que o cliente tem. Tá? E também existe a questão que alguns órgãos são obrigados, por lei, a fazer também essa qualificação. Dentro da lei de cargos e salários, alguns órgãos, principalmente setores de segurança, eles recebem uma coisa chamada gratificação anual de segurança. Para eles fazerem jus, eles receberem essa gratificação, eles têm que ter um determinado número de horas por ano obrigatórias, dentro de cursos voltados para segurança. E a gente procura atender essa necessidade também. Interessante. Agora, se eu tiver condição como o senhor passou por diversos sistemas, o senhor acabou aplicando, colocando dentro do teu método o melhor de cada uma delas, né? Por curiosidade, dá para dizer mais ou menos, pelo menos na teoria, o que o senhor retirou de cada uma? Por exemplo, não sei, do karatê, o sistema de trocação, de strike, do sistema filipino, as armas, mais ou menos isso que eu gostaria de saber, porque são sistemas tão diferentes uns dos outros que acaba tendo que pegar características de uma, às vezes rejeitar outras coisas desse mesmo sistema.
Isso aconteceu com o senhor? Dá para falar um pouquinho sobre isso? Sim. O que acontece? Nenhuma arte marcial ela é boa ou ruim, tá? E elas todas acabam trabalhando, muitas vezes, partes que acabam formando o todo dentro da Sutai. Tá? O que eu quero dizer com isso? Como você falou, os sistemas filipinos que eu trabalho, por exemplo, o que eu agrego? A parte de armas, de uma maneira geral. Tanto facas, bastões, uso de tonfa, eles são muito especializados nesse sentido. Então, a gente procura agregar dentro do nosso sistema a parte de armas das artes marciais filipinas de uma maneira geral. O jiu-jitsu brasileiro, a parte de wrestling, a parte de luta de chão, é muito interessante também, como eu falei no início, que a pessoa seja o mais completa possível. Dentro da defesa pessoal, a gente procura evitar levar uma luta para o chão, porque a gente perde campo de visão e capacidade de reação. Mas se você tiver um adversário que te leve para o chão, você tem que saber não ser finalizado para aquele adversário e saber retornar rapidamente para uma situação de pé. Então, é por isso que você tem que saber quais são os riscos que você enfrenta, por exemplo, contra um faixa preta de jiu-jitsu ou de outra arte marcial especializada em luta de chão. Então, dentro dessas lutas, é interessante que você tenha esse tipo de formação. A parte de pé. Você tem dentro do karatê a parte de chute, que é muito interessante, que também poderia ser utilizado no taekwondo. A parte de mão, a gente procura trabalhar mais a parte de boxe ou panantucan filipino, tá? Porque ele trabalha bem essa questão de você saber utilizar os braços, né? Para você ter uma boa condição de defesa em uma luta de pé. Tem também a questão do Muay Thai, que é interessante, porque ele também trabalha outras armas, por exemplo, cotovelo, joelho, também desse rol de técnicas para luta de pé. Alguns sistemas especializados em defesa pessoal, por exemplo, como o Krav Maga ou o Defendo, são algumas técnicas que a gente tem que eles visam estudar situações e oferecer respostas para que você diminua o tempo entre o pensar e o agir. Então, se você tiver esse tipo de visão, você pode agregar essas técnicas para que você realmente tenha mais eficiência, você tenha respostas imediatas para o enfrentamento da violência. Tá? Então, como eu falei, cada uma delas ela contribui de uma maneira geral. Nenhuma delas a gente deve achar melhor ou pior. O que a gente fala é que, na verdade, arte marcial tradicional trabalha uma coisa que eu chamo entregar a vara e a pessoa tem que pescar o peixe por ela. Então, é que nem o Karate Kid. Você vai lá, limpar a direita, limpar a esquerda, pintar para cima, pintar para baixo. Você treina muitas vezes durante anos e o mestre não te explica por que você está fazendo a técnica. Você, através da repetição, vai adquirindo memória muscular, vai desenvolvendo o seu treinamento, mas falta o pulo do gato. Aquele momento que você descobre, por que você está fazendo isso? Entendeu? Quando o Sr. Miyagi pega e mostra para o Daniel San que ele está ensinando esse movimento para fazer uma defesa, é aquele momento do insight, aquele momento da descoberta. E muitas vezes nas academias tradicionais você não tem isso. O que a gente fala que a pessoa tem que trabalhar dentro da Sotai? 4 princípios fundamentais. O primeiro é a simplicidade. Toda técnica tem que ser simples de ser aprendida, simples de ser lembrada, simples de ser aplicada. Qualquer movimento que você tenha muita dificuldade nessa memorização, aplicação, a gente procura descartar. O segundo conceito é de objetividade. Nada que possa, de repente, ser firula. Porque você vai ensinar, de repente, uma pessoa a chutar o teto que você vai demorar só para conseguir aplicar aquela técnica uns 5 minutos se aquecendo. A defesa pessoal tem que ser imediata. Então, a gente procura trabalhar dentro do conceito de objetividade, economia de movimentos, menor distância para fazer o ataque. O ataque tem que ser o mais simples possível, tá? A técnica, se for objetiva, vai salvar a sua vida. Se for uma técnica muito rebuscada, que acaba dificultando na hora de aplicação, a gente também descarta. Versatilidade. A gente mostra que, independente de você ser homem, mulher, uma criança, a técnica tem que funcionar. Dentro do conceito de armas, se a gente tem uma faca, um bastão,
ou até mesmo uma luta desarmada, eu posso utilizar a mesma técnica para me defender de diversos tipos de situações diferentes. A técnica tem que ser o mais versátil possível. Eu falo que não é o adversário que vai se adaptar a você, ao contrário, você tem que se adaptar a qualquer tipo de adversário. Você tem que saber se o cara for alto, baixo, como é que você vai aplicar a técnica e ela vai funcionar contra aquele adversário. E, finalmente, o último princípio é da efetividade. Para nós, efetividade é aplicar uma técnica e ela salvar a sua vida. Se você aplica uma técnica e não consegue trabalhar ela de uma maneira completa, com as suas múltiplas facetas, com certeza você vai pagar com a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Novamente, repetindo, eu não vou somente ensinar uma técnica, vou ensinar como a pessoa deve se preparar psicologicamente para aquele enfrentamento. Que tipo de postura, atitude ele tem que ter na hora que aquela pessoa aplica a técnica. Então, resumidamente, a pessoa tem que ser, como eu sempre falo, o mais completo possível. Não apenas fisicamente, tecnicamente, mentalmente, ela tem que ser o mais completo. Perfeito. Tem como o senhor dar uma dica para a gente, a nível de hoje em dia, do meio urbano, uma coisa bem básica que o senhor vê que as pessoas ultimamente falham na área, na segurança pessoal, né, própria, nas ruas? Eu não vou te dar uma dica, eu vou te dar várias. Primeira coisa, atenção. O marginal ele quer sempre fazer uma balança entre o risco que ele vai correr e o benefício que ele vai obter. Quanto maior for o risco, tá, que ele vai correr, menos atrativo se torna a vítima, tá? Então, se você vê uma mulher, ela está sozinha à tarde da noite, ela está num local mais isolado, pouco iluminado, ela se torna uma vítima mais atrativa. Primeiro, porque o marginal ele escolhe sempre o mais fácil para ele. Por que ele escolheu uma mulher? Exatamente porque ele acha que aquela mulher vai ser um alvo mais fácil, o que nem sempre é verdade. Às vezes a mulher é bem preparada. E o marginal sempre tem uma intenção. Então, a mulher, ela pode ser, no primeiro momento, apenas um alvo de um roubo, tá? Ele ameaça com uma arma, alguma coisa, para retirar um bem, um pertence, um celular daquela vítima, mas, infelizmente, o marginal também ele muda a intenção no meio da ação criminosa. Está sozinho, tarde da noite, tem um terreno baldio, ele muda de um roubo para uma violência sexual. Não, a vítima pode me reconhecer, então eu já cometi a violência sexual. Agora ele vai mudar para um homicídio, porque ele viu que naquele momento, de repente, ele tem que matar para não ser reconhecido depois. Então existe essa migração, né, da intenção do marginal, o que é muito perigoso para a vítima. E tudo isso ela evitaria se ela tivesse atenta, ela tivesse seguindo algumas recomendações que todo especialista de segurança lhe fala, de ela não estar naquele local mais isolado, ela teria que ter andado com um grupo, né? Ela não precisaria, teoricamente, andar sozinha, ela pode pegar um Uber, alguma coisa assim, para que ela se dirija, de repente, daquele ponto, da sua residência até o ponto onde ela teria que ir. Tá? Também o próprio Uber, a gente tem que ter umas recomendações, ou seja, você vai partilhar a viagem com a sua família, você vai avisar onde que você está se deslocando, tá? Então, a gente tem uma série de regrinhas que a gente tem que utilizar, mas tudo começa com a atenção que a vítima tem que ter. Se ela estiver andando com o celular, ouvindo, trocando WhatsApp, ela se torna uma vítima preferencial para o marginal. Tá? Ela deixa de ter atenção ao que acontece ao seu redor. E o marginal, como eu sempre falo, que é o mais fácil, né? Se ela mostra que está totalmente desatenta, ela vai se tornar um alvo preferencial. A segunda dica que eu digo é que a gente nunca deve fazer inimigos. Então, é muito comum hoje, numa briga de trânsito, de repente, a outra pessoa está armada. Se não estiver armada, ela pode ser muito maior que você, e tudo você poderia ter evitado se naquela hora que, de repente, você cortou ele, você levantasse a mão, pedisse uma desculpa, mostrasse uma postura amigável, né, em vez de fazer uma postura de confrontação. O cara te corta, você pega, buzina, levanta o dedo no meio, ele mais para frente, ele fecha você, sai do carro com uma arma e acaba tirando um tiro, tá? Então, as pessoas hoje estão muito estressadas, estão muito nervosas e por causa de uma banalidade acaba tendo uma violência que pode até tirar a vida daquela pessoa, tá?
Então, uma segunda dica que eu dou é nunca faça inimigos, em qualquer tipo de situação, seja no trânsito, com o vizinho ou qualquer coisa nesse sentido. Muitas brigas começam exatamente por uma banalidade. Uma outra dica que é interessante é que a gente tem que evitar economizar em segurança. Se a gente está entrando, de repente, num shopping, tá? Se eu percebo que, andando com o meu veículo, não tem nenhuma vaga próxima à entrada, um local mais seguro, um local que eu vou ter que andar poucos metros para entrar dentro do estabelecimento, é melhor eu escolher aquele local. Ah, não tenho condição de escolher aquele local, tá? Se eu ficar num local mais escuro, um local mais afastado da entrada, o marginal ele pode exatamente estar naquele local e ele vai me render. Então, nesse sentido, eu procuro pagar, por exemplo, um estacionamento VIP, tá? Porque eu vou entregar meu carro na mão de um guardador, vou estar muito próximo da entrada e normalmente nesses locais são bem iluminados, eles têm mais segurança para que eu faça com tranquilidade a minha entrada naquele local. Por exemplo, eu prefiro muitas vezes pagar um estacionamento, tá, do que eu ficar 3, 4 quadras num local escuro, isolado e muito mais fácil ser abordado, tá? Infelizmente também a gente fala que as pessoas elas sempre subestimam a violência, então não investem o suficiente. Se pode ter uma câmera na saída da sua residência, por que não ter essa câmera? Você vai visualizar se tem uma pessoa estranha naquele local. Você economizou R$ 200 e, de repente, por causa disso, você foi abordado, você passa por um sequestro relâmpago, né? Você pode colocar a vida da sua família em risco naquele momento também. Aquela pessoa, na hora que você sai, ele já te aborda, manda você entrar de volta para dentro, fechar o portão, entra dentro da sua casa e você não sabe o que ele vai fazer com a sua família naquele local, na hora que ele entra dentro da sua residência. Então, basicamente, né, como eu falo, a gente tem que mudar alguns pequenos hábitos. A gente tem que procurar pensar que a segurança, hoje em dia, é qualidade de vida. Não é somente uma questão de pessoal, é uma questão que afeta não só você, mas todas as pessoas que você gosta. Entendi. Excelentes dicas, né? Eu já me vi em várias situações dessas e correndo esse risco justamente por não estar prestando atenção, ou às vezes economizar, deixar 3 quadras do shopping, podendo botar lá dentro. É verdade, hoje em dia a gente pensa pouco, a gente tem medo, mas a gente pensa pouco com a relação de se resguardar, né, da segurança que a gente tem que esse investimento no sentido até mesmo de antecipar essa ação, né, esse sinistro, né, que pode ocorrer. Professor, como é que as pessoas fazem para te contactar, para entrar em contato com o senhor e, de repente, encontrar algum seminário que o senhor vai dar, ou até mesmo contratar a empresa? A gente tem um site, www.sotai.com.br. Lá tem os nossos contatos, é muito fácil entrar por eles e a gente dá uma resposta. E também tem a rede social, tal, no Facebook, eu estou lá, é só digitar Ricardo Nakayama, que normalmente você acha bem fácil. Mandando uma mensagem, eu respondo. Beleza, professor. Novamente, obrigado pela disposição de dar essa entrevista aqui para a gente, tá? Foi muito bom. Há muito tempo que eu gostaria de ter conversado com o senhor. Graças a Deus, agora tivemos a oportunidade de conversar. E em breve espera um dia a gente poder se encontrar pessoalmente e falar um pouco mais, ou mostrar até um pouco como é que funciona essa abordagem, né, que a SOTAI promove para a segurança pessoal das pessoas e, obviamente, segurança de um contexto geral, né, do ambiente urbano. Obrigado, professor. Queria agradecer também pelo convite. Estou à disposição. Se quiser marcar outras reuniões, outras conversas, estou à disposição. Espero que o pessoal tenha gostado. Qualquer dúvida, pode mandar a pergunta que eu vou responder na medida do possível. Obrigado, professor. Gente, esse foi o professor Ricardo Nakayama, da SOTAI.
Qualquer coisa, precisando de um pouco mais de experiência e atuação na área de defesa, pessoal, por favor, entre em contato com ele. Professor, obrigado novamente, pessoal. Até a Eu que próxima agradeço. semana. Boa noite.